Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Natácia Argolo e eu vim aqui a pedido do pessoal da Resenha Médica Oficial para falar um pouquinho sobre alergia e imunologia, que é uma especialidade que eu amo. Antes de mais nada, queria falar um pouquinho para vocês então da minha formação. Eu fiz medicina na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Depois eu fiz pediatria no Hospital Geral Roberto Santos. Quando eu fiz, a minha formação foi de 2 anos, mas a residência de pediatria hoje dura 3 anos. E atualmente eu estou cursando alergia e imunologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A especialidade de alergia e imunologia, a residência dura 2 anos, não é uma especialidade de acesso direto, então você precisa ter um pré-requisito, que pode ser clínica médica ou pediatria, vai depender de onde você vai cursar essa especialidade. Tem a opção também, em alguns lugares, de você fazer o estágio, a especialização, que também dura 2 anos, e aí depois você pode fazer a prova de título. E lá no Hospital das Clínicas, por exemplo, você pode entrar também por outras especialidades, como dermatologia, otorrinolaringologia, tá? É uma especialidade ambulatorial, majoritariamente, né? Então, a gente roda muito em ambulatório, né, de diversos assuntos. Vou falar um pouquinho de alguns deles aqui para vocês. E aí, lá no Hospital das Clínicas, a gente roda em ambulatório e também muito no diagnóstico, que é um rodízio que a gente vê e faz também os testes diagnósticos em alergia, como o prick teste, PET teste. Eu vou mostrar um pouco para vocês eles. O teste de provocação, infusão de imunobiológicos, imunoterapia. E aí, no primeiro ano, a gente roda também no Hospital Dia para ver a infusão de gama-globulina nos pacientes com erro inato da imunidade. Roda também na enfermaria e no CRI, para ter um pouco mais de experiência com vacinas. No segundo ano, a gente roda também na dermatologia, em laboratório, para ver como são feitos os testes, né, os exames laboratoriais nessa especialidade. E tem também o opcional. Então, só para falar um pouquinho para vocês de como é essa grade lá do Hospital das Clínicas. Então, assim, é uma especialidade que engloba muitos assuntos. Eu trouxe alguns que eu acho mais interessantes falar rapidamente para vocês, só para a gente conhecer um pouco mais, tá? E aí, o que é que eu separei para a gente falar aqui um pouco? A marcha atópica, reação de hipersensibilidade a drogas, alergia alimentar, urticária e erros inatos da imunidade. Então, antes de falar da marcha atópica, a gente precisa entender o que é atopia, né? Então, atopia é uma predisposição genética a ter reação de hipersensibilidade imediata. Então, por exemplo, é um indivíduo que ele tem uma tendência a ter uma resposta imune exagerada a substâncias externas, certo? Então, um indivíduo atópico é um indivíduo que tem essa predisposição genética. E o que é a marcha atópica? A marcha atópica é uma sequência de aparecimento das doenças, uma sequência típica de aparecimento dessas doenças. Então, a gente pode ver aqui nesse gráfico, inicialmente seria o aparecimento do eczema atópico, que é a dermatite atópica. Então, a gente tem uma inflamação da barreira da pele, com perda da barreira cutânea e muito prurido. E essa perda da barreira vai predispor à sensibilização a alguns alérgenos. E aí depois teria o aparecimento da alergia alimentar, depois da asma, que é uma inflamação das vias aéreas, e aí a gente tem uma hiperresponsividade brônquica. Os principais sintomas são o quê? Dispneia, sibilo, tosse, opressão torácica. E por fim, o aparecimento da rinite. Então, seria a marcha, essa sequência de aparecimento típico das doenças atópicas. E o alergista vai cuidar de todas essas doenças. E aí, uma outra coisa que eu separei para trazer para vocês é a reação de hipersensibilidade a drogas. Então, a gente tem vários mecanismos de hipersensibilidade e a alergia a drogas tem uma vasta manifestação clínica, dependendo do mecanismo imunológico envolvido. Foi descrito inicialmente por Gel e Kumbis, depois eles foram modificados. Vou falar rapidamente para vocês, a título de curiosidade, tá? Então, o que seria um mecanismo tipo 1? É um mecanismo mediado por IgE. Então, a gente diz que também é uma reação imediata. Tem a desgranulação de mastócitos e basófilos. Quais são os sintomas clínicos? Anafilaxia, angioedema, urticária, broncoespasmo. E, como é uma reação imediata, então ela aparece de minutos a 6 horas após, geralmente, tá?
A reação tipo 2 é uma reação de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Um exemplo são as citopenias, então, por exemplo, anemia, plaquetopenia, tá? E geralmente aparece de 5 a 15 dias depois da ingestão da droga. O mecanismo tipo 3 é mediado por imunocomplexo. E aí, um exemplo é a doença do soro, urticária, vasculite, e o tempo de aparecimento, geralmente, de 7 a 8 dias para a doença do soro, urticária, e 7 a 21 dias para a vasculite. O mecanismo tipo 4 ele é subdividido em mais 4 tipos, e a gente tem o tipo 4A, ele é um mecanismo TH1, então é uma inflamação monocítica. E qual é o sintoma clínico? O mais que a gente pode lembrar mesmo é a dermatite de contato, que é o eczema, que surge de 1 a 21 dias. O mecanismo tipo 4B, ele é TH2, então a gente tem as toxinas IL-4, IL-5, é uma inflamação eosinofílica, e o que a gente lembra bem é o DRES, exantema maculopapular também, e a gente tem de cronologia, né, o aparecimento de 1 a vários dias para o exantema e 2 a 6 semanas para o DRES. O tipo 4C, ele é mediado por células T citotóxicas, e aí a gente tem como exemplo a síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica, exantema maculopapular, eritema fixo por drogas. E aqui a gente tem a de cronologia 1 a 2 dias para o eritema fixo por drogas e de 4 a 28 dias para Stevens-Johnson e a NET. Então, isso aí é uma média, tá? Por fim, o mecanismo tipo 4D é uma inflamação neutrofílica. E o principal exemplo que a gente tem é a PEGA, que é a pustulose exantemática aguda generalizada, que aparece geralmente de 1 a 2 dias. Então, a gente pode ver que o mecanismo imunológico envolvido, né, nesse caso dos tipos de resposta, vai ter uma manifestação clínica diferente, que é muito vasta. E aí é importante a gente entender também como é essa reação, qual a fisiopatologia por trás dessa manifestação. Um outro assunto que eu separei para falar um pouquinho para vocês é a alergia alimentar, que tem aumentado. E a gente tem também os mecanismos para a gente ver a manifestação clínica dessa alergia. Então, o alergia alimentar IgE mediada é uma alergia que a gente tem. Qual é um sintoma clínico? Então, como a gente viu, é tipo 1, IgE mediada, então as manifestações são rápidas, é imediata, tá? Então, tem o aparecimento de quê? De urticária, angioedema, rache, rinoconjuntivite alérgica, broncoespasmo, síndrome da alergia oral, tontura, desmaio, cólica, sentimento de morte iminente, anafilaxia por exercício dependente de alimento. Tudo isso são reações IgE mediadas, tá? Então, alergia alimentar mediada por IgE. Existem as reações tipo misto, como a dermatite atópica, esofagite eosinofílica, gastrite eosinofílica, gastroenterite eosinofílica, e tem as reações não mediadas por IgE, como a dermatite herpetiforme, dermatite de contato, a FPAS, que é a síndrome da enterocolite induzida por proteína alimentar. Então, a pessoa que tem alergia alimentar, que tem a FPAS, ela ingere o alimento e depois de algumas horas ela tem vômitos incoercíveis que pode até levar à desidratação. A síndrome da proctocolite induzida por proteína alimentar, então a gente tem um exemplo, a APLV, que vocês já devem ter ouvido falar, então a criança que ela tem a APLV, alergia à proteína do leite de vaca, ela tem o aparecimento de sangue nas fezes, depois que ela ingere leite. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico? Então, a gente tem que tirar essa proteína, então a gente pode dar uma proteína mais quebrada, né, que a gente pode dizer assim, então a gente dá uma fórmula extensamente hidrolisada, ou a fórmula de aminoácidos, a criança vai melhorar. Depois a gente dá de novo a proteína intacta e a criança piora. Porque aqui a gente não consegue fazer o diagnóstico através de exame, porque lembra que é uma alergia não IgE mediada, então não adianta a gente solicitar os exames de sangue, como o imunocap, o IgE específico para o leite, porque é uma alergia não IgE mediada, certo? Então é importante a gente saber o mecanismo por trás para a gente conseguir ver qual é a clínica do paciente, como faz o diagnóstico e como faz o tratamento, tá bom? A urticária é uma doença muito interessante e ela tem como característica o aparecimento de urtica e ou angioedema.
O que é essa lesão urtica? A urtica é uma lesão alimentar. Então, ela se caracteriza por um edema central de tamanho variável, circundada por eritema, é muito pruriginosa, tem um caráter fugaz, então ela some até 24 horas, e ela some sem deixar a lesão residual, o que pode diferenciar da urticária vasculite, por exemplo. Já o angedema também ocorre pela liberação de histamina, só que ela ocorre num nível mais profundo, então da derme profunda, subcutâneo ou mucosa. Tem um caráter mais doloroso do que pruriginoso e some com um tempo maior, em até 72 horas. E a urticária, a doença, ela é caracterizada pelo aparecimento de urtica e ou angedema. Ela pode ser subdividida em urticária aguda, quando ela dura menos do que 6 semanas. Então, por exemplo, no caso de uma alergia IgE mediada, no caso de algumas infecções, ou ela pode ser uma urticária crônica, quando ela dura mais do que 6 semanas. Essa urticária crônica ela pode ser subdividida em urticária crônica espontânea, quando não tem um motivo, não tem uma causa conhecida. Os sintomas surgem espontaneamente. E é comum, às vezes, ter paciente que vai excluindo várias coisas da dieta, vai excluindo medicações, e, na verdade, não é isso que está causando a urticária. Pode até haver uma piora da urticária, uma exacerbação com o uso de anti-inflamatório, por exemplo, mas essa não é a causa. Na verdade, hoje se sabe que a urticária é uma doença muito mais relacionada à autoimunidade do que à alergia. Então, é uma urticária crônica espontânea. E existe a urticária crônica induzida. E aí a gente tem como exemplo o dermografismo, que é o quê? Aquela pessoa que consegue escrever na pele. Aquela pressão, e aí vai ter justamente a urtica naquele lugar, o vergão, naquele lugar que ela está fazendo a pressão. A urticária é o frio. A urticária é de pressão tardia, então ela carrega bolsa, cinto, e depois de algum tempo daquela pressão, algumas horas, surge os sintomas naquele lugar. Urticária solar, urticária ao calor, vibratória, urticária colinérgica, que é o quê? Quando ocorre um aumento da temperatura corporal, então banho quente, exercício físico, e a pessoa tem esses sintomas. Temos também a urticária de contato, a urticária aquagênica. Essa doença, ela impacta muito na qualidade de vida dos pacientes, porque os sintomas são imprevisíveis muitas vezes, são debilitantes, deformantes. E aí é importante a gente saber reconhecer, saber tratar. O tratamento inicial de primeira linha é o uso dos antihistamínicos H1 de segunda geração, então os antihistamínicos não sedantes. E aí, se o paciente não tiver resposta, a gente pode até quadruplicar a dose licenciada desse antihistamínico. E caso ele não tenha resposta, existe um imunobiológico anti-IgE, que é o omalizumab, que é muito eficaz na urticária. Tem paciente que responde até na primeira aplicação. E aí é muito importante a gente saber reconhecer, porque tem tratamento e os pacientes sofrem muito com essa doença, tá? E eu trouxe para vocês também um pouco dos erros inatos da imunidade. Eles antigamente eram chamados de imunodeficiência, mas hoje a terminologia correta é essa. Então, para a gente entender um pouquinho, a gente sabe que o sistema imune ele é subdividido em sistema imune inato e sistema imune adaptativo. Claro que é uma divisão didática para a gente tentar entender, porque tudo ocorre ao mesmo tempo. Né? O sistema imune inato ele é composto pelas barreiras físicas e químicas, fagócitos, sistema complemento, células NK, proteínas de fase aguda, citocinas. É uma resposta que já está pronta, ela é a mesma resposta para qualquer agente que vier, e ela é rápida, ela já está ali pronta, certo? Já o sistema imune adaptativo, ele é subdividido em imunidade celular, que é mediada por linfócito T, e imunidade humoral, que é mediada por linfócito B, pelos anticorpos. E aqui, a gente sabe que o sistema imune, ele tem uma resposta especializada, então ela é como um tiro ao alvo. É uma resposta que é para aquele agente agressor, para aquele ponto em questão que vier ali, entendeu? Ele vai ser específico, a resposta é específica e especializada. E ele não é imediato, certo? Quando a gente tem um problema em qualquer um desses pontos, a gente vai ter os erros inatos da imunidade.
E aí é importante a gente saber os 10 sinais de alerta para a imunodeficiência primária na criança e no adulto. Lembrando que aqui não são critérios diagnósticos, tá? São, na verdade, sinais de alerta para quando você atender um paciente que tem algum desses sinais, você pensa em imunodeficiência e encaminha um especialista para fazer a investigação e o diagnóstico, porque o diagnóstico precoce, ele vai mudar o prognóstico do paciente. Então é muito importante que a gente divulgue isso, que a gente pense nisso. Existem muitos erros inatos da imunidade descritos, e aí o especialista precisa fazer essa investigação para poder fazer o diagnóstico. E aí, só para falar um pouco para vocês, para vocês lembrarem desses sinais, quais são os 10 sinais de alerta nas crianças? Então, 4 ou mais novas otites no período de um ano. Se você atender uma criança que tenha 4 ou mais novas otites, você deve encaminhar um especialista com essa suspeita, tá? 2 ou mais sinusites graves no período de um ano, uso de antibióticos por 2 meses ou mais com pouco efeito, 2 ou mais pneumonias no período de um ano, dificuldade para ganhar peso ou crescer normalmente, abscessos recorrentes, estomatite ou candidíase oral ou cutânea por mais de 2 meses, necessidade de antibiótico endovenoso para combater infecções, 2 ou mais infecções sistêmicas, incluindo sepse, e história familiar de imunodeficiência primária. Tendo qualquer um desses, é um sinal de alerta e você tem que pensar, tá? Já no adulto, quais são esses sinais? Então, 2 ou mais novas otites no período de um ano, 2 ou mais novas sinusites no período de um ano, na ausência de alergia, uma pneumonia por ano por mais de um ano, diarreia crônica com perda de peso, infecções virais de repetição, como herpes, verrugas, condiloma, necessidade de uso de antibiótico intravenoso de repetição para melhora de infecções, abscessos profundos de repetição na pele ou em órgãos internos, monilise persistente ou infecção fúngica invasiva, infecção por Mycobacterium tuberculosis ou atípica e história familiar de imunodeficiência primária. Então, é importante a gente saber esses sinais para pensar em imunodeficiência, tá? Então, gente, falando um pouquinho agora sobre os procedimentos. A gente tem aqui o prick teste, que é o teste cutâneo de leitura imediata que a gente faz. A leitura é feita de 15 a 20 minutos, então tem um extrato alergênico que a gente coloca no braço do paciente, faz um prick, que é uma puntura no braço, e depois a gente faz a leitura de 15 a 20 minutos após. A gente sempre vai fazer o controle negativo com soro fisiológico e o controle positivo com histamina, e a gente vai comparar essas pápulas. Eventualmente pode ser feita também uma leitura tardia, mas geralmente é uma leitura imediata, porque são aquelas reações IgE mediadas, e a gente vai ver justamente porque é a liberação de histamina, tá? Esse daqui é o teste cutâneo de leitura tardia, que é o PET teste de cola aqui nas costas dos pacientes, tem uma técnica específica e correta, e aí a gente vai fazer a leitura 48, 96 horas, eventualmente também pode ser feita uma leitura mais tardia. Quando a gente não tem um extrato padronizado, a gente pode fazer um prick to prick, por exemplo, no caso de um alimento, uma alergia à fruta. Você vai pricar a fruta e pricar o braço do paciente, então prick to prick. E aqui eu coloquei para sinalizar a imunoterapia. Então, é um tratamento que ele muda o curso natural da doença. Então, paciente que ele tem rinite alérgica e ele faz uma imunoterapia alérgena específica e ele melhora muito com a imunoterapia e é um tratamento muito eficaz e o alergista faz esse tratamento. Por fim, eu trouxe para vocês uma situação que é muito importante a gente ter em mente, saber diagnosticar e saber tratar, porque isso vai mudar a vida do paciente, vai salvar o paciente, que é a anafilaxia. Não necessariamente o alergista que vai fazer esse tratamento, né, reconhecer, porque pode chegar para qualquer médico na urgência e emergência. E o que é anafilaxia? É uma reação de hipersensibilidade generalizada ou sistêmica grave, de início rápido e que pode causar morte. E aí eu trouxe algumas situações para a gente pensar. A primeira situação é um lactente de 8 meses que apresenta urticária após ingestão de ovo. Isso é anafilaxia? Uma menina de 12 anos que apresenta angedema de lábios e dispneia durante a aula. Isso é uma anafilaxia? Um homem de 30 anos que apresenta vômito e síncope após comer camarão na praia. E, por fim, uma criança que ela sabe que é alérgica ao leite, vai a uma festa de um amigo e ingere acidentalmente um alimento com leite. A mãe fica preocupada, leva ao pronto-socorro e, durante o exame, foi constatado que ela tinha hipotensão. Isso é anafilaxia?
E aí eu trouxe para vocês o card do guideline de anafilaxia, e aí a gente tem esse primeiro critério, que é o quê? O início súbito de acometimento cutâneo, com urticária ou angedema, mais o envolvimento de um outro sistema, que pode ser o respiratório ou cardiovascular. E aí, no envolvimento do sistema respiratório, o paciente pode ter dispneia, sibilo, tosse, estridor, hipoxemia, e no sistema cardiovascular, ele pode ter diminuição da pressão arterial, uma síncope. E aí, se o paciente tiver o envolvimento cutâneo mais o envolvimento respiratório cardiovascular, ele está com anafilaxia. O segundo critério, o paciente precisa ter uma exposição provável alérgena. Se ele tiver essa exposição e após a exposição ele tiver o acometimento de dois sistemas, que não necessariamente precisa ter a pele, ele precisa ter o acometimento de dois sistemas dos seguintes: pele, com urticária ou angedema, respiratório, com dispneia, sibilo, tosse, estridor, hipoxemia, o sistema cardiovascular, com hipotensão, ou síncope, e agora também pode ter o trato gastrointestinal, com dor abdominal em cólica, vômito. Se ele tiver o acometimento de dois sistemas, subitamente, após a exposição provável alérgena, isso é anafilaxia. Por fim, o último critério é a diminuição da pressão arterial após a exposição a um alérgeno conhecido. Então, nas crianças, a gente tem que ver pela idade, então, a diminuição da pressão arterial de acordo com a idade, ou maior do que 30% da pressão sistólica. E o adulto, uma pressão sistólica abaixo de 90 ou uma diminuição maior do que 30% da pressão basal da pessoa. Isso vai ser uma anafilaxia. E aí existem alguns fatores relacionados à anafilaxia, que pode aumentar o risco, e também de uma anafilaxia mais grave, por exemplo, relacionados à idade. Uma criança pequena que não consegue dizer o que está sentindo, um adolescente ou adulto jovem que tem comportamento de risco, como o uso de álcool, drogas. Tem algumas doenças que aumentam o risco de uma anafilaxia mais grave, como asma, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, mastocitose, doenças alérgicas como rinite, eczema, depressão, o uso de algumas medicações, como beta-bloqueador, inibidor da ECA, álcool, drogas, e tem alguns cofatores também que estão relacionados à anafilaxia. O mais estudado é o exercício, por exemplo. Então, a gente precisa de um limiar para que essa anafilaxia ocorra. Tem pacientes que são alérgicos, por exemplo, ao trigo, que têm anafilaxia somente após o exercício. Então, um cofator. Existe também infecção aguda, estresse emocional, quebra na rotina, o período pós-menstrual. Esses são cofatores para anafilaxia. É importante que a gente pergunte tudo isso na história do paciente. Então, agora que a gente já sabe os critérios, vamos ver aqui quem teve anafilaxia. Então, lactente de 8 meses tem urticária após a ingestão do ovo, isso é anafilaxia? Não, não é, porque ele tem um acometimento apenas de um sistema, só o sistema cutâneo. Uma menina de 12 anos apresenta angioedema de lábios e dispneia durante a aula, isso é anafilaxia, de acordo com aquele primeiro critério. Então, subitamente, ela teve envolvimento cutâneo e o envolvimento do sistema respiratório. Se é anafilaxia, a gente tem que tratar. Lembrando, gente, que a urticária e o angioedema, a gente sempre vai contar como um sistema só, é o cutâneo. Não é porque teve urticária e angioedema que você vai contar como dois, é um sistema só. Tá? E nesse primeiro caso, do lactente, claro que ele pode vir a desenvolver anafilaxia no futuro, então ele precisa ser encaminhado ao especialista, precisa ser investigado, mas nesse momento ele não tem. Tá? No terceiro caso, o homem que tem vômito e síncope após comer camarão, isso é uma anafilaxia. Então, ele tem, após a exposição provável ao alérgeno, que é o camarão, a gente pode ter alergia a qualquer momento da nossa vida, ele tem vômito, então trato gastrointestinal, mais síncope, que é o sistema cardiovascular, ele tem anafilaxia. E uma criança que é alérgica ao leite, vai a uma festa de um amigo e ingere acidentalmente alimento com leite, e depois ele tem hipotensão, isso é uma anafilaxia, de acordo com aquele terceiro critério. Então, sabe que é alérgico, tem exposição e tem hipotensão, isso é anafilaxia. Agora que a gente já sabe diagnosticar, a gente precisa tratar, certo? E o tratamento da anafilaxia é adrenalina intramuscular. Isso a gente tem que saber direitinho na nossa cabeça. Todo paciente com risco de anafilaxia, paciente alérgico, ele precisa ter adrenalina autoinjetável e precisa ter um plano de ação. A gente sabe que tem a dificuldade da adrenalina aqui no Brasil, porque ela precisa ser importada, mas o paciente precisa saber disso, você tem que recomendar. E não é só o alergista que dá esse plano de ação, qualquer paciente que é atendido no pronto-socorro com anafilaxia, ele tem que sair de lá com o plano de ação. E aí, quando a gente atende esse paciente, tem que remover a fonte, né, o alérgeno dele, tem que fazer os cuidados iniciais, então ABCDE, você vai ligar o serviço de emergência. Se ele tiver adrenalina autoinjetável, você já vai aplicar no vasto lateral da coxa,
Se você estiver dentro de um hospital, você vai fazer a adrenalina intramuscular 0,01 miligrama por quilo da adrenalina 1 para 1000, que é 1 miligrama por ml. Na criança vai fazer até 0,3 e no adulto 0,5. Pode repetir a cada 5 a 15 minutos. A posição que o paciente vai ficar em decúbito dorsal com as pernas elevadas. Se necessário, vai administrar oxigênio, reposição volêmica. Se necessário, fazer CP, monitorizar esse paciente. E depois que ele melhorar, mesmo assim, você vai ter que manter em observação por até 6 a 8 horas, pelo risco de reação bifásica. Tá? Então, tem que manter esse paciente em observação, tratar direitinho. Tem alguns outros medicamentos de segunda linha, como corticóide, antihistamínico, que a gente pode usar, mas eles não podem atrasar o uso da adrenalina, porque o tratamento é a adrenalina, tá? E aí, eu trouxe para vocês, então, um pouco dessa especialidade fantástica, que sedimentar mais esse conhecimento da anafilaxia, porque é importante a gente saber, a gente tratar. E eu estou à disposição, deixei aí meu Instagram em todos os slides, podem falar comigo, mandar mensagem, eu amo falar sobre esse assunto. Queria agradecer ao pessoal da Resenha Médica Oficial pelo convite também, foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. E qualquer coisa, estou à disposição. Tchau, tchau.